Esqueça o seu passado, Jesus é o nosso alvo. Micur, Ministério Cultura do Reino, Células. Texto base, Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 21. Texto central, Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Introdução. A vida cristã não é uma caminhada estática, ela é uma jornada de transformação, crescimento e perseverança. Ao escrever a Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo já havia vivido experiências extraordinárias. Havia anunciado o Evangelho em diversas cidades, plantado igrejas, discipulado líderes e sofrido perseguições por causa de Cristo. Mesmo possuindo uma história marcante de fé e serviço, Paulo não se considerava alguém que já havia alcançado tudo aquilo que Deus tinha para sua vida. Ele entendia que ainda existia um caminho a percorrer, por isso recusava-se a viver preso ao passado. Paulo não permitia que seus erros anteriores o paralisassem, da mesma forma também não permitia que suas conquistas se transformassem em motivo de acomodação. Seu olhar estava direcionado para Cristo. Seu coração estava focado naquilo que Deus ainda desejava realizar. Essa continua sendo uma lição extremamente necessária para os nossos dias. Muitas pessoas permanecem presas a fracassos antigos. Outras vivem alimentando culpas que já foram perdoadas por Deus. Algumas continuam revivendo dores, rejeições e decepções. Outras se acomodam em experiências espirituais do passado e deixam de buscar aquilo que Deus deseja fazer hoje. Mas a palavra de Deus nos convida a seguir em frente. Quem deseja crescer espiritualmente precisa aprender a deixar para trás aquilo que já passou e prosseguir em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Tópico 1. Não se prenda ao passado. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Paulo possuía muitas razões para viver olhando para trás. Antes de conhecer a Cristo, havia sido um respeitado líder religioso entre os judeus. Depois de sua conversão, tornou-se um dos maiores missionários da história da igreja. Mas nenhuma dessas coisas ocupava o centro de sua atenção. Paulo compreendeu que viver preso ao passado impediria seu avanço espiritual. Esquecer o passado não significa apagar a memória. Significa não permitir que aquilo que aconteceu ontem controle aquilo que Deus deseja fazer hoje. Muitos cristãos permanecem limitados porque continuam vivendo sob o peso de erros antigos, pecados já confessados ou experiências dolorosas que nunca entregaram completamente ao Senhor. Mas Deus oferece uma nova identidade para aqueles que estão em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pergunta para a célula: por que não devemos viver presos ao passado? Resposta: porque nossa identidade não está em nossos erros nem em nossas conquistas, mas em Cristo. O passado pode nos ensinar lições importantes, mas não deve determinar nosso futuro. Jesus nos oferece uma nova vida e uma nova oportunidade de caminhar segundo os seus propósitos. Exemplo do dia a dia. Imagine um motorista que tenta dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Ele perderá a direção e acabará sofrendo um acidente. Da mesma forma, quem vive constantemente olhando para trás perde a capacidade de enxergar aquilo que Deus está realizando diante dele. Aplicação: entregue seu passado ao Senhor. Aprenda com os erros, valorize os ensinamentos das experiências vividas, mas continue avançando. Deus ainda possui novos planos e novos desafios para a sua vida. Tópico 2. O alvo é Cristo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Paulo compreendia que a vida cristã possui um propósito definido. Ela não é uma caminhada sem direção. Existe um alvo, existe uma meta, existe um propósito eterno. Esse alvo não é sucesso financeiro, não é reconhecimento humano, não é prestígio religioso. O alvo é Cristo. O maior objetivo do discípulo não é apenas receber bênçãos de Deus, mas tornar-se cada vez mais parecido com Jesus. A maturidade espiritual acontece quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, quando nossos desejos são alinhados à sua vontade, quando nossas decisões refletem seus valores, quando nosso coração aprende a buscar sua presença acima de todas as coisas. Pergunta para a célula: qual deve ser o alvo do cristão? Resposta: o alvo do cristão é Cristo. Fomos chamados para conhecê-lo, obedecê-lo e refletir seu caráter em todas as áreas da nossa vida. Mais importante do que conquistar coisas para Deus é caminhar diariamente com Deus. Exemplo do dia a dia. Um atleta que participa de uma maratona mantém seus olhos na linha de chegada. Ele não permite que distrações desviem sua atenção. Da mesma forma, o cristão deve manter seus olhos fixos em Jesus, conforme ensina a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Aplicação: avalie suas prioridades. O que tem ocupado seus pensamentos? O que tem consumido seu tempo? Sua vida está caminhando em direção a Cristo? Quando Jesus é o alvo, todas as outras áreas encontram seu verdadeiro propósito. Tópico 3. Nossa cidadania está no céu. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Paulo lembra aos filipenses que os seguidores de Cristo pertencem a um reino superior. Vivemos neste mundo, mas nossa verdadeira cidadania está nos céus. Essa verdade transforma completamente a forma como enfrentamos as dificuldades da vida. Quando compreendemos que somos cidadãos do reino de Deus, passamos a enxergar as circunstâncias com uma perspectiva eterna. As lutas se tornam temporárias. As perdas deixam de ser definitivas. As tribulações não possuem a palavra final. Nossa esperança está em Cristo. Aguardamos o dia em que estaremos para sempre com Ele. Essa esperança fortalece nossa caminhada e nos ajuda a permanecer firmes mesmo nos momentos mais difíceis. Pergunta para a célula: qual é a esperança que sustenta nossa caminhada? Resposta: nossa esperança é a promessa da volta de Cristo e da vida eterna ao seu lado. Sabemos que este mundo não é nosso destino final. Por isso continuamos perseverando, confiando nas promessas do Senhor. Exemplo do dia a dia. Assim como um estrangeiro vive em outro país sem esquecer sua verdadeira pátria, nós vivemos neste mundo sem perder de vista o reino ao qual pertencemos. Nossa identidade está em Cristo e nossa esperança está no céu. Aplicação: não permita que as dificuldades temporárias façam você esquecer as promessas eternas. Mantenha seus olhos fixos naquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Conclusão: a mensagem do apóstolo Paulo continua extremamente atual. Muitas pessoas permanecem aprisionadas ao passado, outras perdem o foco do verdadeiro alvo, e algumas acabam esquecendo que pertencem ao reino de Deus. Mas a palavra do Senhor nos convida a seguir em frente. Aprendemos que quem deixa o passado para trás encontra liberdade. Quem mantém os olhos em Cristo encontra direção. Quem vive como cidadão do céu encontra esperança. A vida cristã não consiste em olhar para trás. Consiste em avançar diariamente em direção a Jesus. O passado não define quem você é. As circunstâncias atuais não determinam seu futuro. Cristo continua chamando você para prosseguir, e existe uma recompensa eterna reservada para aqueles que permanecem firmes até o fim. Desafio da semana: avalie sua caminhada. Existe alguma área do seu passado que ainda controla suas decisões? Cristo continua sendo o alvo principal da sua vida? Você tem vivido com a perspectiva da eternidade?
O que precisa ser deixado para trás para que você avance em Deus? Desafio prático. Durante esta semana, leia novamente a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Ore entregando ao Senhor áreas do passado que ainda produzem peso em sua vida. Anote atitudes práticas que aproximam você de Cristo. Compartilhe com alguém aquilo que Deus tem feito em sua caminhada. Memorize a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Declare todos os dias: meu passado não define meu futuro. Cristo é o meu alvo, minha esperança e minha recompensa. Amém.